Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Os últimos dias de campanha, meus amigos, têm sido férteis em surpresas. Estamos a gravar quarta-feira, ainda hoje. Marcos Mendes, a campanha de Marcos Mendes teve alguma tensão em torno de contestação que se levantou. Os jornalistas, não é? Exato, houve uma tensão ali que nós já lá iremos. Coutinho de Figueiredo baralhou-se todo quando perguntado em quem votaria na segunda volta. Talvez ainda perturbado pela acusação de assédio sexual feita por uma ex-colaboradora da Iniciativa Liberal. Mas não sabe o que é que lhe passou pela cabeça, não é? Não se sabe nada. Não disse ele? Ele disse, exatamente, ele disse que não sei o que é que me passou pela cabeça para dizer essas coisas. Mas no caso da acusação de assédio sexual, chegámos também em Portugal à campanha negra? O Me Too à moda portuguesa, não é? Com uns elementos que eu tenho aquela ideia de que a única solução para dizer é investigue-se, não é? Portanto, não podemos concluir nem para um lado nem para o outro. É uma situação desagradável que deixa uma pessoa certamente um bocado desnorteada em relação à acusação. Achei muito curioso porque uma rádio que há dias dizia que já sabiam antes de aquilo aparecer e de ser divulgado. Foi a Rádio Observador. Foi a Rádio Observador, exatamente. Há 2 anos que não foi a rádio, foi mesmo o Observador, acho eu. Não, eu ouvi a rádio replicou, mas a Rádio Observador, mas foi uma nota... O Pedro Benevides a dizer que já se falava disso e tal. Bom, eu não sei se falava ou não falava. Mas a notícia é mesmo do Observador, não é da rádio. Depois é replicada na rádio. Eles fizeram uma reportagem que, segundo essa reportagem, há 2 anos que o assunto era falado na Iniciativa Liberal. E, portanto, eu acho que é perturbador do ambiente, tem que se averiguar, não se pode tirar conclusões nenhumas, mas são situações que são estressantes para um candidato. Admito que isso possa ter perturbado o Coutinho de Figueiredo, mas eu também há uma coisa que eu confesso que mas afinal há 24 ou 25% de pessoas que estão disponíveis para votar no André Ventura. E, portanto, é criminoso uma pessoa admitir que vai votar no André Ventura. Ficou assim tão perturbado. Se tu és candidato e queres ganhar as eleições... Não, mas está bem. Mas ele estava a falar da segunda volta. Se a 24% dos portugueses que votam é 1 milhão e tal pessoas. Também não podemos andar com esta coisa do Ventura. Cada vez que o Ventura é um problema, o Ventura tem 1 milhão e tal de votos e, portanto, deixa lá estar o homem. Isso, o homem é candidato. O homem, neste caso, mas é um bocadinho estranho que alguém que é candidato e que pode passar à segunda volta, começa a falar que na segunda volta pode votar no Ventura. Mas esse é um ponto. Está a admitir. Aí o Marcos Mendes esteve bem. O Marcos Mendes esteve muito bem. Foi implicitamente, ele está a reconhecer que pode não passar à segunda volta. O que é absurdo, não é? Mas isso é daqueles erros plásticos que um candidato não deve fazer. Mas a questão substancial e que depois se transformou num caso é alguém dizer que na segunda volta pode vir a votar no Ventura. De qualquer das formas, Marcos Mendes Marcos Mendes também já admitiu que podia não ganhar, não é? Não. Marcos Mendes também já admitiu que podia não ganhar. Não querem ir para o ponto em que eu estou a falar. Mas Marcos Mendes está numa situação diferente do Coutinho, não é? O Coutinho está ainda com possibilidades de passar à segunda volta. Segundo as sondagens, não é? Segundo as sondagens. Mas já lá iremos, já são consistentes, não é? Sim. Uma coisa não é o tracking poll. Já não é só o tracking poll. Esta sondagem da Católica. Estou com o modo de golo. Je vous ai compris. Não, está bem, mas... Não se pode falar do Ventura na segunda volta. Nós é que não estamos a compreender, porque o que está em causa é um candidato que pode passar à segunda volta. Pode passar, objetivamente, justamente pode passar. Contra o Ventura, em alguns casos. E diz que na segunda volta pode votar Ventura. É um bocado estranho. Mas isso é o que eu estava a dizer, é um erro político. Eu queria pegar na citação do De Gaulle. A citação do De Gaulle tem a ver com a guerra da Argélia. Da Argélia, quando ele diz aos colonos, je vous ai compris, mas depois fez tudo ao contrário. Pronto, é só para nós percebermos bem a citação. Je vous ai compris, mas ok, vou fazer tudo ao contrário do que vocês querem. Começou bem.
bem. Em relação... A tradução para português de Je vous ai compris é já vos atendo. Pois é. Já vos atendo. Não, é je vous ai compris, mais je fais ce que je veux, não é? Ok. Bem, O que não quer dizer que isso aconteça com o Coutinho Figueiredo. Pois não, claro. Voltando à tua pergunta, Rui, eu só tenho uma coisa. Obviamente, são coisas terríveis, não é? A questão do assédio, etc. A questão que eu ponho sempre é porque é que isto não é denunciado na altura. Na altura do assédio, as pessoas são completamente livres. Hoje não há nenhum problema. Se as pessoas, neste caso uma mulher ou um homem, se for assediado sexualmente, tem todas à sua frente a hipótese de fazer uma denúncia. E porquê é que isto demora tantos anos? E, sobretudo, na altura em que é. Eu não estou a pôr em causa, atenção, não estou a pôr em causa minimamente a questão da denúncia ou da senhora ter toda a razão. Agora, é sempre esquisito que as coisas surjam em determinadas alturas. E porquê é que não são denunciadas na altura própria? Isto é, quando houve assédio, façam o favor de denunciar na altura. Mas o meu ponto é que é a primeira vez, digo eu, penso eu, é inédito que numa campanha eleitoral se vá para... Uma coisa é um caso, outro caso, levantar outros casos. Agora, questões da assédio sexual, de assédio sexual não me lembro. Isto é preciso ver aqui que isto tem algumas nuances. Primeiro, tanto quanto se sabe, isto não foi propriamente uma denúncia, ela não colocou isto, não foi uma denúncia que ela fez. Portanto, aparentemente isto havia um chat privado, um grupo privado, onde ela, de facto, em conversa com supostamente alguns amigos, terá colocado isso. E depois alguém aproveitou e tornou público, portanto, essa denúncia, que seria uma denúncia mais reservada. É preciso, também relativizar, o que é que aconteceu. Depois, isto tornou-se um facto, objetivamente o facto em si mesmo é um crime público, não é? E a partir daqui, é o Ministério Público investiga. No final, o que é que se pode dizer? Exato. Não há nada a dizer. Portanto, o crime é grave, afeta o candidato, Coutinho Figueiredo, como é óbvio, mas não sabemos. Portanto, o Ministério Público diga que faça o seu trabalho. Isto é um crime público. Assédio não é abuso. Sim, mas este novo indicador de aparecer uma coisa destas em plena campanha indicia que isto pode vir a acontecer em campanhas futuras, como acontece nos Estados Unidos a toda a hora, não é? Claro. Acho que está aberta a porta para isso. O Trump teve várias, não é? Claro, exato. Mas isso é uma tradição nos Estados Unidos, não é? Também nesta campanha nós vimos acontecerem coisas relativamente à vida empresarial ou profissional das pessoas que não se tinha visto nunca. Nunca ninguém colocou em causa o Dr. Sampaio e o seu escritório numa eleição presidencial, e era um escritório que tratava de negócios, e no entanto viu-se aquilo que aconteceu ao Luís Marques Mendes, e eu arrebentei com ele com estas coisas. Não sei, atenção. Não, os tempos são diferentes. Não, está bem, mas não sei se o escritório do Dr. Sampaio era um escritório de facilitação do negócio. Vê os outros sócios. Se era ligações, não sei, eu só estou a dizer que não sei. E na altura, de facto, as questões não se colocaram a esse nível. Foi não. Até mais uma vez por uma questão que... Mas eu vou-te dar um caso. Que o Paixão Martins levantou aqui. É que, de facto, o Dr. Sampaio era o chamado candidato natural, não é? Portanto, que as pessoas achavam, e bem. Sim, não. Porque penso que os mandatos dele foram impolutos, foram mandatos que tiveram importância, e o Dr. Sampaio era uma pessoa da política com estatuto. E o que acontece hoje, de facto, é que dos candidatos que nós temos, com a hipótese de serem eleitos, são candidatos que não são naturais. E, de facto, aquela questão levantada mais uma vez por Luís Paixão Martins no último programa que aqui fizemos, é, de facto, que uma boa parte dos portugueses não se revê minimamente em nenhum destes candidatos. E há uma diferença, Eduardo, há uma diferença muito grande entre a situação que estamos a referir, a do Sampaio, e esta referida. Porquê? Porque o Sampaio foi candidato numa altura em que era Presidente da Câmara de Lisboa. Exato. Sim, ou seja, exercia funções políticas, não é? Na altura. E penso que exercia pelo menos há 4 ou 8 anos, até 2 mandatos. Ao contrário do Marcos Mendes, que vem diretamente da atividade privada,
para tanto o escrutínio político. Portanto, ou seja, a situação dele, apesar de tudo, tem algumas Sim, não, isso eu admito, mas o que eu digo é o ambiente político hoje e o ambiente de escrutínio é totalmente diferente. E agora vou-vos dar um caso. Alguém questionou alguma vez a advocacia do Dr. Almeida Santos naquela altura e, no entanto, o Dr. Almeida Santos representava as grandes empresas e os grandes interesses. E, portanto, hoje, uma situação dessas seria totalmente escrutinada, impossível. Claro que sim. Enfim, não sei se é impossível. Talvez por até isso havia Vitorino não aquela avançou. história. O Marcos Mendes, vamos lá ver. Talvez por isso António Vitorino não tenha avançado. Eduardo, certamente Eduardo, que Marcos, o Dr. mas o Marcos Vitorino Mendes não foi está, suficientemente prudente para não se meter não está a nisso, ser não é? acusado por ser advogado. Ele está a ser acusado por ser facilitador, que é uma coisa um pouco diferente. Sim, Ok? Está bem, Pronto. como também não há lei que distinga as coisas e os escritórios de advogados, a gente se for por aí fora, até alguns mandatários de algum candidato que haja para aí, não sei. Digo Bom, eu. sondagens, meus amigos. A tracking poll da TVI e da NTSF, sabe eu? É verdade é que isso vai tanto liquidar um bocado. Não, veremos agora, não é? Mas provavelmente poderá ter que liquidar a campanha do Marcos Mendes. Essa é que é a grande verdade. Admito. Mal ou bem, não interessa agora isso, cada um pode ter a sua opinião. Veremos. Eu acho que ela se foi liquidando por si, para ser sincero. Não, mas o golpe de misericórdia terá sido esse o debate com o Almirante, sim. do debate com o Almirante, o facilitador. E também a dificuldade que o próprio Marcos Mendes teve em responder à situação. Enfim, isso é outra discussão. Exatamente. Bom, Já agora, desculpem lá. sim. Hoje, no dia que estamos a gravar, dia 14, assinala-se exatamente 30 anos sob a reeleição de Jorge Sampaio. Foi exatamente neste dia há 30 anos, portanto, em 1900 E já passaram 30 anos. Esse é em Já passaram 30 1996, em 1996, Por vocês. que o Dr. Sampaio foi, Por ti foi não, eleito. Foi eleito. Não, eu digo, passaram 30 anos por vocês, por mim não passaram. O Eduardo é um tineja, queres ver? Não, ele vai recuando no tempo. É um Ele miúdo, ele é um não miúdo com faz, 20 e ele poucos desfaz. anos. Ele desfaz. É um miúdo com É 20 como e aquele poucos filme, anos. é como aquele filme, vai recuando com a idade. Sim. Pois é, O Brad exatamente. Exatamente. Mas, bom, sondagens, tracking poll do TVI, TSF e DN, salvo erro, traz um indicador permanente, como o próprio nome indica, de tracking, permanente sobre a evolução das coisas, mas parece que cientificamente a coisa não é muito credível. Há pelo menos uma grande contestação à questão de acrescentar 200 novos cidadãos no processo, e isso desvirtua um bocado a ideia do tracking, que é acompanhar o mesmo grupo de pessoas e a evolução da opinião dessas pessoas ao longo do tempo. Bom, mas, de toda a maneira, a notícia da sondagem da RTP, publicada ontem, salvo erro, do público, não é? RTP Público, vem de alguma maneira confirmar estes resultados da tracking poll, não é? Não exatamente, mas sim, aproximado, não é? Porque o tracking poll tem colocado o TRI em segundo lugar. E esta sondagem não, dá o Coutrinho em terceiro lugar, o Ventura em primeiro e o Seguro em segundo, muito próximos, né? 24 e 23 respectivamente, e o Coutrinho já um pouco mais distanciado, 19%. A tendência nas últimas eleições tem sido, em relação ao tracking poll, é que o tracking poll, à medida que se aproxima, tanto a data da votação vai se aproximando também, vai afinando. Enfim, não sei se isso é propositado, se não, ou se é trabalhado ou não, enfim, mas a verdade é que isso tem acontecido. Portanto, veremos agora. Aliás, ontem penso que o Coutrinho, eu não vi ontem, mas penso que no tracking poll de ontem, terça-feira, que já desceu um bocadinho. Já está supostamente a ajustar ontem terça. A este valor. O que vai ser decisivo para o resultado final serão as sondagens que faltam, que é do Expresso, sexta-feira, e do Correio da Manhã. Hoje uma ao final da penso tarde. que é amanhã. É hoje ao final da tarde. Hoje, quarta-feira, ao final do Correio da Manhã, quarta-feira. Então, hoje saberemos. Ou seja, será divulgado amanhã, quinta-feira. É isso. Não, o problema destas sondagens é que elas captam e capturam o comentário, não é? Portanto, embora o comentário, como dizia o Paixão, nós agora mas mais o tracking poll é que capta o comentário. É mais flutuante. E, portanto, enquanto que a sondagem não. Ficamos a discutir
ficamos a discutir a sondagem e o acompanhamento mais do que a prestação dos candidatos. E enquanto, por exemplo, uma sondagem como esta da Católica é uma sondagem que é fixada com 8 dias de antecedência ou 6 dias de antecedência e tem o problema de não acompanhar as coisas que, entretanto, aconteceram, não é? E, portanto, Mas é mais entre fiável, as duas, é mais fiável, sim. muito mais fiável. Não está dependente das tem, contingências para do que se passou no dia E já agora, convém não confundir nada disto com projeções feitas no dia das eleições, porque essas já são feitas com voto em urna, com pessoas que acabaram de algumas votar, destas não é? sondagens são com Acabaram voto de em votar. urna, não é? Não, Algumas destas, mas o não que eu estou a dizer é o quando... As sondagens- A Católica é de voto e urna. Mas as sondagens do dia são... as projeções, nem projeções do dia. as projeções do dia, as pessoas depois não podem comparar, não podem servir delas para comparar com aquilo que aconteceu antes, não é? Projeções são do Mas eles dia, fazem, é mas o que é. normalmente as empresas de sondagens fazem uma pré-recolha de dados Sim. antes, na sexta-feira, que é para depois confirmar, portanto, no dia da votação. Pois. Ou seja, no dia da votação é só os dados que eles estão a recolher comparados com dados que eles recolheram antes. Sim. Normalmente, enfim, tem sido bastante fiável, portanto, as projeções. Isso. As projeções, As projeções do dia. estão certas. Agora, Normalmente isto tem é. um impacto tremendo na campanha e tem um impacto tremendo na forma como as pessoas olham para o desempenho dos candidatos. A semana passada o Luís Paixão Martins disse que não tinha, não é? Que não tinham. O tracking pois box Sim, não tinha, não é? não Porque tinha. aquilo, portanto, é muito, enfim, é visto que na realidade aquilo é divulgado por um universo relativamente pequeno, de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas o máximo. O impacto é relativamente curto. E na realidade, eu também acho, portanto, que as pessoas decidem em consciência, não decidem por aquilo que ouvem nos comentários. Não é por aí que O que eu acho... pode haver uma ou outra pessoa que seja influenciada. O que eu acho interessante é as sondagens darem 15% ainda de De indecisos. indecisos. Mas é exato. pouco, Luís. É pouco. É? Achas? É. Eu não sei. Já é relativamente pouco. Nas últimas legislativas, eu acho que nesta altura ainda está à volta de 20%. E não apanham São a Mário não imigração faz. nem Não me as lembro. ilhas. Nisso é uma- Portanto, apesar de tudo, quer dizer, no fundo nós estamos hoje aqui a conversar sobre isto, mas ainda há alguma instabilidade que pode, enfim, levar a que os resultados... é relativamente pouco, nos mas- Açores e Madeira, nas presidências, Sim, acho que conta pouco, não é? Porque os são deputados 300 mil pessoas. Mas não tem deputados, não é? Pois, Quer dizer, a representação em deputados das ilhas é maior do que aquilo que é, tanto o seu valor real em termos A eleitorais. imigração está limitada porque tem que se votar nos consulados, portanto não há um voto geral, não é? E ainda vamos ter que ver como é que são os boletins da segunda volta, não é? Pois é. Isto, Se não houve tempo pós esta da eleição primeira, não pode ser será que há sujeita à tempo pós das impugnação por virem lá os nomes de pessoas que não estão... Acho que não. Eu julgo que Não não. estão- Eu estive a ver acho que não. Acho que não. Acho que não. Agora, Acho eu que estou não. muito curioso de saber uma coisa, que é, então e quais são os boletins para a segunda volta? Dá tempo? Não dá tempo? Se não deu tempo agora- Vamos dizer que é Se não deu tempo dois agora, vai Luís, dar para a o Luís segunda volta. Marinho e o Luís Marques. Passaram Há à tempo- segunda volta. E nós que perdemos... Sim. Aparecemos também no Não, último nós boletim. contestamos... Se isso Nós acontecesse, nós contestamos... fundíamos numa única. Nós Faríamos contestamos... uma- Não, é faríamos porque... uma lista Não, única. é que... Não, repara, pode haver... Vamos admitir que há um incidente qualquer e que não há... As eleições não ficam fechadas. Se o resultado puder ainda influenciar uma numeração ou um lugar de um dos candidatos, ele pode obrigar a que haja uma recontagem ou refazer a eleição. E dirás, é altamente improvável. Mas pode acontecer. E o que eu pergunto é, acontecendo, dá tempo para a segunda volta e para fazer novos boletins ou levamos outra vez com 2 candidatos e 14 nomes? Mas é possível, não. Tudo é possível em Portugal, não, Caro Luís? Também não exageramos. Não, para já temos esta. Não, mas como é que é Sim, possível? esta Como não é é. que é possível não ser como é que é possível não ser possível tu teres um boletim de voto com os 11 validados pelo Tribunal Constitucional apenas? Como Por causa vimos, por causa como do vimos- envio. Não, por causa do envio não, por causa do recurso que Sim, havia, dos recursos. que era possível recorrer da impugnação que era Exatamente, feita. exatamente. E, portanto, isso já não dava tempo para imprimir. E eu pergunto se a segunda volta é a 8 de fevereiro. Se alguém impugnar por qualquer motivo, dá tempo ou não dá. Porque a questão pode-se manter. Mas, digo eu,
Portanto, na segunda volta vai aparecer um boletim, Bom, isso supostamente com os Ponto. mesmos 11. Não, acho Pode, que não. mas Não, não parece eu que isso acho que aconteça. deve acontecer. O que deve acontecer é aparecer um boletim com os dois. Mas se não for possível, por qualquer problema burocrático ou por qualquer impressão do boletim, então será que temos outra vez os 11 ou os 12 ou lá o que é? Pronto. Mas é isso só não, isso. por acaso não está a Não, preocupar, desta vez não era não só está a preocupar 11. grande coisa. A minha preocupação Não te preocupa isso, Luís. É uma senhora, o Luís está com uma simpática tolerância de extraordinária. Arcozelo, não é? Logo que me preocupa é o que é que vai acontecer no domingo. Não é? Tá bem, Perante esta mas indefinição mesmo assim- toda, mesmo assim vais o que é que ter- vai acontecer no domingo? Mas mesmo Eu assim não- vais eu não ter dou- mais do que 11, não é? Eu não dou como certo que este resultado seja o resultado final. Eu também não. Também não, também não. pois, Estamos aí, ou seja, estamos todos de acordo. Mais do que pensar o que é que... Eu não dou por Achas seguro, eu não dou por que o seguro que a segunda Almirante e volta... que o Marcos Mendes não estão fora? Tu não Sei, dás acho por que- seguro. Não dou por seguro que o seguro passa à segunda volta. Ou seja, pá, não não dou por dás nada por disto. Quer dizer, não é isso. seguro. Não dou por nada de... Eu não, sei, não tenho a certeza que isto seja o resultado final. Perante esta indefinição toda, Não, é esta verdade, decisão toda que nós temos de ter vindo a acompanhar, acho que ainda pode acontecer tudo até ao final da... Quer dizer, agora, o que é difícil aqui? Acho difícil, se calhar, o Marcos Mendes recuperar este valor, 14%. Acho que é muito difícil. E isso é uma, próprio isso, Almirante. isso é uma E mesmo surpresa. Almirante. Isso, sim, já lá vou. E isso é uma surpresa grande, não é? Porque realmente ela apareceu na primeira fase, como claramente, estando já na segunda volta, e isto dá uma leitura, permite outro tipo de leituras que poderemos fazer. O Gouveia e Mel, que é uma grande derrota, não é? Tanto que alguém que foi claramente quase entronizado como presidente antes do tempo e está neste momento também com 14% das intenções de voto. E o Seguro, que não acho o Ventura uma grande surpresa, porque enfim, é claro que ele iria recuperar o seu eleitorado natural, mas estes resultados, o resultado do Seguro, mais até do que do Coutinho, portanto é surpreendente. Isso não tem que se reconhecer. E o do Coutinho também. E o do Sim, Coutinho também. Mais Mas do o seguro, não é? Mais do também. seguro. Para mim é. O seguro teve com 10% de intenções de voto, está com 24%, não é? O Coutrinho, 23%, há não é? um mês e meio atrás, nós aqui Estava com falámos 5%. logo Sim, mas ele ia subir, da não é? hipótese Ele dele subir, subir. ele subir, claramente ia subir. Não, Sim, pelo tipo de sim, campanha que fez. Sim, 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 Fez uma sim, boa campanha. Uma é preciso campanha bem reconhecer. Agora, inteligente. Agora sim, sim. derrapou completamente nesta segunda semana e isso pode A que é ser que vocês fatal- pode ser atribuem fatal para ele. a que é que atribuem esta queda de Marcos Mendes? Esta Às campanha- notícias? esta- Às campanha. notícias? Esta campanha, em parte, A campanha. algumas fragilidades também da própria campanha. Uma das áreas, há vários motivos, mas para além desta campanha que foi referida, acho que ele não orientou bem a campanha para um target que era muito importante para ele, portanto, que eram os mais jovens. Isso, desde o princípio que eu penso Luís, isso. como tu referiste aqui sempre, o Marcos Mendes sofreu, obviamente, da subida do Coutinho. Do Coutinho, com certeza. Tu lançaste isto desde o início, E é verdade. que ele iria ser muito penalizado pela campanha do Coutinho. E foi. Portanto, neste Mas momento, também exatamente ontem eu vi... Mas, Luís, também por causa disso, porque realmente o Coutinho entrou no target que Claro. o Marcos Mendes, portanto, não conseguiu entrar. Exatamente. Os 15-34, os 34-45. Esta malta, este eleitorado mais jovem, que o Marcos Mendes devia pelo menos tentar ter de entrar. Não, o Marcos Mendes entrou. continua a não ter presença nenhuma nas redes sociais. Nas redes sociais, Exato. é incrível. Estamos a 3 dias das eleições, ele não tem nada nas redes sociais. Até o Almirante tem. E até não são coisas não são más, não estão mal feitas. E a ele não Catarina, consegue a Catarina Martins o que também. é extraordinário. Nós aqui há uns meses, acho que foi o Luís Marques que trouxe para aqui uma história do romeno que apareceu, não é? Não foi na Indonésia, foi na Indonésia. Também na Roménia também Da aconteceu. Roménia, não havia Foi. um tipo que aparecia montado num cavalo, Foi, não sei foi, quê, foi, e sim, sim, fez uma sim. campanha Não, e mas depois não. ia ganhando aquilo, não é? E ganhou, Pronto, então ganhou, pronto. depois foi anulado. Portanto, e na Indonésia, houve um indivíduo, portanto, o atual presidente, que era um general, ainda por cima, tanto muito, das carreiras generais da linha dura, por acaso também era tanto de baixa altura como o Marcos Mendes, curiosamente. Fez uma campanha muito assente nas redes sociais, criou um avatar, um boneco com a figura dele. Pois, ele também exato. era assim um bocadinho. Falaste disso, sim. Um boneco na figura dele. Criaram uma música, portanto, associada ao boneco, que se tornou um fenómeno entre os jovens e ele ganhou as eleições por causa disso. Exato. E Marcos Mendes Não desprezou quero dizer que o Marcos Mendes tivesse que fazer um avatar, Sim, não é? claro, Tipo claro, Gandanoia, não é isso que está em dar- causa. Mas a verdade é que E a ele cavalo não teve tipo Putin uma também. estratégia para os jovens. Isso foi fatal para ele.
Sim, Acho eu. ele desprezou essa parte da... Sim, o Almirante andou a fazer rafting, não é? Pois agora, Sim, exato. um bocadinho tarde, acho que Pois, eu tem que também começar mais acho, cedo. Fazer rafting e outras coisas, e parapente e coisas assim. E o Almirante, água, não é? e o Ele é Almirante água, não chega lá, eventualmente não chega lá, por que razão, do vosso ponto de vista? Ele que tinha um passeio no parque previsto, não era? Sim, Estava mas previsto, eu era um acho passeio no que, parque. quer dizer, a campanha dele, sobretudo a forma como ele se comportou nos debates e o discurso que ele não tem, quer dizer, nós não sentimos ali nada de novo, nós não sentimos ali nada de mobilizador. O que ele vai dizendo é o meu partido é Portugal e não sei o quê, e Portugal para aqui, Portugal para ali. Isso é tudo muito giro, mas as pessoas precisam de qualquer coisa que as mobilize e por ali não há nada. Agora, se tu me perguntares, e dos outros candidatos também há grande mobilização, eu, para ser sincero, também não vejo. Sim, não, isso não é. Portanto, o que eu acho é que as pessoas estão a votar no mal menor, naquilo que acham menos mau, não é? Aquilo penso que no programa passado citei um tipo que estava a falar com o Ventura. O Ventura perguntou: porquê é que está a votar em mim? Eu voto no menos mau dos maus. Exatamente. E eu acho que as pessoas estão a votar assim. Portanto, continua a ser uma incógnita, porque pode haver aqui uma tiragem eu acho qualquer. que o Almirante pode ter... não vai Mas eu também acho que as coisas não sei se ele é um candidato em que o eleitorado seja imediatamente detectado, porque pode haver um voto, digamos, de afeto por causa das vacinas e de um determinado... há ali um determinado eleitorado que pode votar nele por gratidão e, portanto, eu não sei se isso é detectado pelas sondagens e se elas são assim tão transversais eu acho que no interior do país ele é uma pessoa que pode ter algum peso e pode ser vir bastante... um apoio surpreendente ao Marcos Mendes, não é? Também. Não, Do interior do também, país. porque ainda há o Cavaquestão e ainda, enfim, há aqui alguns sinais, mas embora Acho mais fácil o Almirante. acho que aí penso que o Luís Marcos Mendes foi um bocadinho vítima daquilo que o Luís Marcos dizia, um problema de estratégia de campanha que não lhe correu bem e depois... Eu ontem ouvi, acho que foi ontem, que eu vi que a maioria do eleitorado AD está a votar mais Coutrinho do que está já a votar Marcos Mendes. Em relação ao governo, dramático. Se é dramático é para o PSD, para depois mais e à para o frente. PSD. Pois. Isto, aliás, parece uma OPA AD, não é? Parece Sim, uma obra. Sim. Em relação ao governo Melo, a minha ideia é que ele ficou baralhado com a candidatura do Ventura. Acho que nos planos iniciais ele seria naturalmente o representante da direita do PSD, uma parte do PSD da direita do PSD. E a candidatura do Ventura, que tentou, houve ali uma tentativa de negociar para o Ventura não ir, não sei mais. Como sabemos, houve a famosa reunião com o Mário Ferreira, que é um dos financiadores e patrocinadores da campanha do Almirante. Isso não correu bem e a partir daí ele ficou sem espaço político. Portanto, depois começou a baralhar, depois começou a tentar ir ganhar os votos à esquerda, o eleitorado do Partido Socialista, tentando ir buscar os zangados com os ressabiados do seguro, e isso correu-lhe mal porque o Partido Socialista está-se a unir em torno do seguro. Portanto, neste momento está sem espaço, não é? Está sem eleitorado, claro. Não é? E a prova disso ele ontem terça-feira, já dizer que se as coisas não corressem bem, que demitiu, que o governo devia ir embora. Portanto, ele está a radicalizar o discurso de uma forma completamente patética, não é? Porque quem há 5 ou 6 dias achava que o governo, etc., não sei o quê, agora já acha que se não resolver o problema da saúde, o governo deve ir embora. Mandou às malvas a estabilidade, a tal estabilidade. Exatamente, aquilo que se espera dele, não é? Nada disto faz sentido. Ele tem uma figura de um institucionalista, não é? Alguém que representa um conceito de pátria, eu acho que não é? Comunitário. Está a ser muito mal aconselhado. Não sei quem é que eu está a aconselhar, mas ele ficou sem espaço. E não conseguiram ajustar uma campanha à candidatura do Ventura. Bom, vai ser uma noite extraordinária, não é? Domingo. Não podemos esquecer aqui o fenómeno da campanha, que é o António José Seguro, não é?
porque é ele que vem de trás para a frente, em que ninguém acreditava, alguns acreditavam. Alguns Diz assim, acreditavam. Alguns Diz assim, eu não vou dizer quem. Não, Alguns o que tu não tens de dizer é assim, algum acreditava que por acaso, por acaso não começa por mas Tem lá uma garrafa de vinho até. Exatamente. Um bom produtor Olha, eu já de vi, vinho, um bom produtor de vinho. eu destronfei logo. Olha, eu não tive esse privilégio. também não. Tiveste que eu ofereci tuba. Não me lembro. Ainda não ouvi, então. Não, eu já destronfei logo. Mas é notável. Eu acho uma delícia ver tanto socialista a aderir à campanha do Dr. Seguro. É uma coisa que eu acho absolutamente... Não há vergonha. Não, ele tem os mínimos. Ele tem os É o mínimos. que se aproxima, não é o que se aproxima mais dos mínimos. Não, é o único que garante os Ele mínimos. dizer que ele não tinha os mínimos é realmente preciso ter uma pouca vergonha na cara. É preciso dizê-lo com todas as letras. Com todas as Falta de letras. vergonha mesmo, falta de Para vergonha. estas coisas dá muito jeito o polígrafo. Que é para, não é? Sim, Para pois, para mas ser já não o há que as pessoas polígrafo, disseram. vai chegar um grande problema. O que aconteceu ao polígrafo? Foi vendido, não é? Foi vendido. Olha, houve uma OPA. Houve uma OPA sobre o polígrafo. E acho que a 2 ou 3 dias da renovação com a SIC. No dia anterior. No dia anterior. Mas expliquem lá isso, que eu não Foi percebi. vendida à TVI. Passou da SIC para a TVI. O Mário Ferreira. A Média Capital A Média comprou. Capital comprou a empresa. Comprou. E foi caro. 2 milhões. 2 milhões e 200, salvo erro. Isso é bom. Bom, Não é a questão é, Nada mal. Bora os fazer médias tradicionais, faz sentido os médias tradicionais investirem no fact-checking? Até saber que sim, não é? Eu acho que sim, claro. Saber que Cada sim. vez mais, não é? Quer dizer, E o negócio deles não é o negócio da empresa que tem o polígrafo não é o polígrafo, não é? Porque acho que a SIC não paga grande coisa por aquilo. Aquilo é os contratos que tem depois com os Facebooks e com os Googles, não é? Que, portanto, há um fact-checking que é feito por essas empresas, não é? Que é obrigatório, aliás, eles são obrigados por isso. Portanto, estas empresas como esta, que não sei como é que se chama, mas que tem o polígrafo, ganha dinheiro sobretudo nesse tipo de contratos. Mas é é essencial que cada órgão de comunicação social, ou que se associem, e que haja, de facto, nem que seja uma espécie de agência, porque cada vez mais, quer dizer, nós estamos a assistir... Sim, o sindicato de não é checking, só as não é? notícias escritas, é muito mais até as notícias de vídeo. Sim, as tem imagens. sistemas. Ainda ontem imagens chamava-se a manipuladas. atenção para as grandes manifestações no Irão, e chamava-se a atenção porque algumas podem ser completamente feitas por inteligência artificial. Claro. Não, e uma delas, de facto, tinha toda a cara de ser, porque era uma coisa do tamanho de sei lá quê. Era do governo, não é? A favor do regime. A favor do regime. A favor não é? do Uma regime, coisa completamente... Isso é manipulado, claramente. Bom, agência Lusa e jornais. O Leitão Amaro conversou com os diretores de jornais, mas parece que a coisa não correu assim tão bem, não é? Aparentemente. Acho que ele falou e não aconteceu nada. Ou pelo menos os representantes dos jornais não tiveram grande coisa para dizer. E a Lusa tem novos estatutos, aumento de capital e um novo Conselho de Administração. Isto quer dizer que finalmente a coisa vai andar? Está no bom caminho? Não, eu confesso que fiquei um bocado surpreendido com os estatutos da Luz. Eu esperava qualquer coisa desse género, mas não... Ou seja, eu penso que é uma solução que é excessivamente pesada para a agência. A agência é uma empresa ágil, é uma empresa que o modelo que estão ali a arranjar com 3 administradores executivos, enfim, eu suponho que não vão lá estar todo o dia, não é? Para mandarem 200 jornalistas não é preciso 3 pessoas sistematicamente. É uma empresa que vive basicamente da informação, da direção de informação, e acho que o modelo que está ali de supervisão é um modelo que é excessivo e que foi um bocado plasmado daquilo que se passa na RTP.
Ora, a RTP é uma empresa São que tem uma dimensões dimensão completamente diferentes, completamente diferente, tem uma série de canais, tem não sei quantos da rádio, e portanto o modelo parece-me que é desadequado. Até porque as pessoas não têm bem a noção do peso da Lusa, porque vamos admitir que uma pessoa está numa espécie de conselho da opinião da Lusa e não tem o serviço, não vê o serviço, e mesmo que o veja não consegue identificar a natureza e a importância das notícias. Portanto, acho que a solução, francamente, é pífia, é uma coisa feita talvez pelo Dr. Maduro, investado nele, e portanto o Poiás Maduro. Inspiraram-se no Conselho, no CGI, mais não sei o quê, da RTP. E, portanto, CGI, não é? Não, mas há ali uns aspectos... A administração é nomeada pelo Governo. A administração é nomeada pelo Governo, mas depois há ali uma série de entidades que fiscalizam, e eu acho que aquilo não me parece muito... Acho que é excessivamente complicado, preferia uma estrutura mais leve, e menos, enfim, menos pesada, não é? Mas oxalá corra bem, eu gosto muito da Lusa, o Luís Marinho também, nós estivemos lá, e oxalá corra tudo bem, mas não sei. O aumento de capital resolve alguns problemas, Luís? Tem que resolver, porque a Lusa tem um déficit de capitais próprios crónico, e espero que, portanto, com o aumento de capital esse problema fique resolvido. Sendo que agora o Estado é o único acionista, quer dizer, já não se pode desculpar com os privados, agora é o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Em relação aos estatutos, penso que há ali, sobretudo, um ponto que, enfim, permite interpretações políticas várias, nomeadamente esta, de que aquilo tanto pode ser controlado pelo Governo, à medida que a administração é controlada, é nomeada pelo Governo, coisa que no caso da RTP não acontece exatamente assim. Mas, enfim, essa parte até parte que eu passo à frente. Aquilo que me parece preocupante é que depois do Estado assumir o controle da Lusa, não sabemos exatamente o que é que o Estado pensa sobre a Lusa, não é? Qual é a função estratégica? O que é que estrategicamente o Estado quer da Lusa? Quer juntá-la ao setor público, que é aquilo que talvez fizesse sentido, a RTP, quer fazer daquilo algo que possa ter, portanto, uma expressão no espaço lusófono e ter uma estratégia para lidar com as agências do espaço lusófono, ou ao contrário, internacional, e ligar-se a outras agências internacionais. Eu não vejo é que a Lusa, resumida ao espaço, àquilo que é atualmente, tenha grande futuro. Acho que é pouco para a Lusa. Acho que é preciso mais ambição e é preciso ter um outro conceito para aquilo que deve ser uma agência de notícias. Eu também não sou especialista, vocês sabem mais do que eu. Uma coisa é certa. Mas agora vejo que manter a Lusa tal como está, controlada pelo Estado, fazer o que está a fazer, é pouco, não é? Uma coisa é certa. A Lusa funciona como a coluna vertebral da informação nacional. Isso aí, e sim, ainda... não é? E, portanto, isso, mas isto não desse chega, ponto não, de vista... não. Isso hoje em dia tens a internet, tens as coisas todas. Ponto de vista, para uma agência de notícias, hoje em dia isso é pouco. Pois, não é? mas ela tem mais alguma ambição, não é? Por exemplo, a Lusa tem, enfim, um exercício de rigor que eu acho que tem que manter, e por isso é que eu dizia há bocado que interessa muito menos as questões da administração e muito mais as questões da direção de informação da Lusa. Esse aí é que é o eixo fundamental daquilo que é a Lusa. Portanto, andar-me a preocupar excessivamente com o modelo de negócio e o modelo de gestão. Ela já foi Regi Cooperativa, ela já esteve na Portugal Global e nunca deixou de ser a Lusa. Agora estamos aqui noutra vez numa situação, é bom é que a empresa se mantenha, que os seus profissionais consigam afirmar-se e que sejam isentos e que tenham, enfim, assegurem mas isso não chega. Sem uma visão estratégica para a Lusa, não, ela vai definhar com o tempo. Vais ver a quantidade de clientes que tem, de entidades a quem presta serviço, cada vez menos. Todos, as televisões estão todas... Estás a ver? Mas pode haver muitas opções para a distribuição do serviço. E pessoalmente acho que desvalorizar a Lusa e perdê-la é
uma coisa Não é absolutamente... desvalorizá-lo, pelo contrário. É achar, dar-lhe portanto, dimensão, que não ter dar-lhe uma visão dimensão. estratégica é desvalorizá-lo. Isso Sim, é mas que é desvalorizá-lo. eu, apesar daquilo que eu, enfim, procuro estar atento àquilo que eles fazem e acho que dentro daquilo que se faz é bastante bom e muito bom, mas tomar aos outros. Bom, Não é isso que estamos a Eu discutir. sei, mas eu quero é voltaremos a este tema certamente em próximas emissões, mas o Leitão Amaro na reunião com os diretores de jornais e com os representantes da imprensa não desenvolveu nenhum tipo de solução, não acordou nenhum tipo de solução? Que se conheça, não. Quer dizer, soluções concretas que se conheçam, não. E há aqui uma questão, para além há aqui uma questão central, que é o problema da distribuição, não é? A questão que a VASP levantou... Distribuição dos jornais. Distribuição dos jornais, neste caso. Que a VASP levanta, portanto, não garantindo a distribuição de jornais praticamente no interior de Portugal todo, e isso não está minimamente resolvido. Portanto, está-se a tentar que seja o Estado a garantir essa distribuição, não se sabe como. Nós aqui há tempos falámos aqui de meio... O Luís Marques deu aqui uma boa pista, que era o CTT, não é? Ser o CTT a garantir essa distribuição, mas isso é um problema central que não está minimamente resolvido. Eu acho que o Governo não sabe o que é que há de fazer, para ser sincero. Acho que não dão um bocadinho de cabeça o que é que a gente há de fazer disto. Não é? E depois também não sei, da parte dos média, dos representantes e dos responsáveis dos médias, se também há propostas muito concretas para resolver o problema. Porque este problema é um problema que não é minimamente fácil de resolver. Como é que nós resolvemos o problema das pessoas deixarem de comprar jornais de papel? Não resolve. Como é que nós resolvemos o problema, mesmo das televisões generalistas estarem a perder público? Como é que nós resolvemos isto? Não resolvemos. Quer dizer, então dos jornais eu penso que é uma tendência absolutamente mundial. Não, de facto, é verdade que neste grande problema, o meio que está a ser menos penalizado é de facto o meio rádio. Sim. Isso não há rigorosamente dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, o meio de televisão está a ser televisão generalista, está a ser muito penalizado e os jornais em papel então é uma desgraça. A conversão ou por outra, a extensão para internet, etc., não é minimamente compensadora em relação às perdas de vendas que os jornais têm. Portanto, isto é um drama. Agora, eu acredito e até aceito que o Governo também esteja de cabeça perdida. Porque se nós tivéssemos a solução... Se o Coutrinho está... Se algum de nós tivesse a solução, não é? Às tantas éramos... Sim, é muito complicado. Já a seguir, o Luís Marques estava aqui... Já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Olha, eu posso começar, o meu enigma é muito, muito rápido, que é o seguinte. Eu votei antecipadamente, portanto, votei no dia 11. E não tive dia de reflexão. Fiquei preocupado. Pois claro. Porque devia ter um dia... Está maluca. Fiquei completamente maluca. A minha pergunta é, para que é que serve o dia de reflexão? Não é? Não, é verdade. Eu devia ter tido Fiquei preocupado com isso agora. Não é? Também eu. Devia ter tido um dia de reflexão, um dia para pensar nas Eu até coisas. pensei votar antecipadamente, mas como Mesmo não no tinha sábado, dia de reflexão, desisti. No sábado a levar com sondagens e tal, fiquei completamente baralhado. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Para que é que serve hoje em dia o dia de reflexão? Muito bem. Caos no aeroporto. Já não está, esse caos já não está, mas teve um caos instalado. E na altura eu ouvi a Ana, Aeroportos e Navegação Aérea, não é? Dizer que não há falta de espaço. O problema não é espaço. Vi a polícia a garantir que não é falta de agentes. Não é? Não havia falta de agentes. O que é então? Falta de competência? Ou eu arrisco uma resposta. Excesso de passageiros. Excesso de passageiros, não é? Boa hipótese. Não é uma boa hipótese para resolver o problema, para definir e para responder a este grande enigma. Bom, eu não tenho um enigma, mas tenho um apelo. É que todos aqueles que quiserem e puderem não fechem os olhos ao que está a passar na Visão. Há uma campanha da redação da Visão, não fechem os olhos.
que é um bom slogan, diga-se de passagem. Bom slogan. No fundo, no sentido de angariar apoios e de conseguir, todos juntos, ajudar uma redação que está a trabalhar em casa, em condições muito difíceis, mas que extraordinariamente estão a conseguir manter a revista. E isso, o meu apelo a isso é: não fechem os olhos, ninguém fecha os olhos, e vamos todos desejar a visão. O meu enigma tem a ver com quem será o artista que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai escolher para fazer o retrato dele, que vai ficar na galeria dos presidentes da República. Tenho imensa curiosidade em saber qual é a escolha que ele vai fazer. Enfim, eu pessoalmente achava graça ao Munhoz, mas já vi, enfim, os últimos retratos dos presidentes são fabulosos. O Pomar, o Pinto Coelho, enfim, a Paulo Rego, eu estou muito curioso de saber quem é que ele vai escolher. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marques, Luís Marinho e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo, ao meio-dia, na próxima semana, sempre que quiser, ao alcance de um clique.